Que mergulhar que vai fazer? Não vou O que gostar. vai fazer? Mano, você já parou pra pensar que o Brasil te obriga a ser ambicioso? Apesar da gente achar que é bom, uma merda, porque coloca um peso na nossa vida desproporcional. E só quando você sai do Brasil que você entende que aquela ambição, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência. Vou explicar melhor. Eu tô aqui num restaurante na Tailândia, piscina de borda infinita, vista pro mar, comida boa, café bom, tudo de qualidade. Tipo assim, um dos lugares mais caros aqui da ilha onde eu moro. Eu paguei R$ 40 pra passar o dia inteiro aqui. Qual experiência que você consegue ter no Brasil que vai te custar R$ 40? Se você vai num restaurante como esse no Brasil, você vai pagar no mínimo R$ 80, R$ 90 no prato. Em Itacaré, eles estão cobrando R$ 90 num prato de arroz com frango. Você vai numa praia Grande, Santos, os caras estão cobrando R$ 80, R$ 90 numa porção de batata frita. E aí você começa a entender por que você é tão ambicioso. Porque no Brasil, para você conseguir o mínimo, você precisa romper a média, você precisa ser acima da média. Tudo bem que a média no Brasil é mais baixa, ok? Mas você precisa se esforçar muito para conseguir o mínimo. Eu lembro quando eu era criança e me perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu nunca tive essa certeza. Eu nunca soube responder, eu quero ser um médico, quero ser um bombeiro, quero ser isso. Nunca soube, nunca tive essa clareza. Até hoje eu não tenho. Mas eu sabia que eu queria ficar rico. Mas quando você se aprofunda mais nessa resposta, tá, beleza, eu quero ser rico. Mas eu quero ser rico pra ficar olhando pra um monte de dinheiro, só olhando e, agora eu tô feliz porque eu tenho zeros na conta? Não, eu preciso que esse dinheiro se transforme em algo concreto pra que me traga realmente uma felicidade ou uma satisfação. Por que eu quero ser rico? Aí eu comecei a entender, beleza, porque eu quero viajar muito. Eu quero ir pra lugares lindos, eu quero morar em casas boas, eu quero ir num restaurante com a comida, uma experiência gastronômica top. Você entende? Eu quero ter acesso a coisas de rico. Eu não queria necessariamente ser rico. Eu queria ter acesso a coisas de rico. E aí, quando eu saí do Brasil, que eu fui entender que o que eu achava que era coisa de rico é o básico. É o básico. Você ter um lazer é o básico. Muita gente fala, não, o básico é comida e trabalho. Beleza, a maioria do Brasil só come, mal come, trabalha muito. E a gente é o povo mais ansioso do mundo. Por quê? Porque a gente não consegue ter lazer, um lazer de qualidade. Você vai no cinema, o cinema tá custando R$ 50, a pipoca tá custando 35. E aí eu comecei a entender que o preço no Brasil é uma estratégia realmente de distanciamento social. Porque fora do Brasil, aqui, por exemplo, aqui a comida que eu paguei 150 baht, que dá um pouco mais de R$ 20, é o mesmo valor do que um lugar mais pra dentro da cidade, sem vista, sem nada. Só que no Brasil, se você vai num restaurante legal, às vezes a experiência não compensa o preço alto, a comida nem é tão melhor assim, mas o preço é uma estratégia para que uma camada da sociedade não consiga acessar, de propósito mesmo. Porque esse restaurante aqui, eu não quero que, por exemplo, essa piscina aqui, esse lugar aqui, se fosse no Brasil, eles iam cobrar 80, 90, R$ 120 para não ter as crianças pulando na piscina, para não ter um pessoal das classes mais baixas tendo acesso de fato, de propósito. Então eu vou colocar aqui que o meu prato é R$ 80. E fora do Brasil, não tem lugar de rico e lugar de pobre. A classe média alta e a classe média baixa e os pobres, aqui eu não tô falando dos miseráveis, né, que aí é uma outra história, mas eu tô falando assim, entre a distância entre a classe média alta e a classe média baixa e o pobre, é muito achatada. Um pobre consegue vir aqui e gastar os R$ 40. O rico também vem aqui. Então aqui não é lugar de rico nem lugar de pobre. Aqui é só uma experiência. Uma vez eu fui lá pra Itália, eu comi num restaurante que era de frente
pra umas casinhas coloridas em Positano. Pô, é o cartão postal da cidade. É o lugar mais atrativo. E eu peguei um restaurante que tinha vista pra esse cartão postal. Só que quando eu sentei no restaurante, eu percebi que era o mesmo preço ali do que qualquer outro restaurante. Todos os restaurantes tinham mais ou menos a mesma média. Eu lembro de ter pagado 12 euros na comida, mas eu pagava entre 12 e 15 euros em qualquer restaurante. Ou seja, aquele restaurante ali era acessível pro pobre, mas o rico também queria estar lá. Então o pobre e o rico acabam se misturando e frequentando os mesmos lugares. Enquanto no Brasil, essa divisão é feita de forma proposital mesmo. Aqui é lugar de rico, aqui é lugar de classe média, aqui é lugar de pobre. E eles não se misturam. Eu fui pra Argentina em 2018, eu morava na zona leste de São Paulo. Perguntavam pra mim se São Paulo era arborizado. Eu falava que não. São Paulo arborizado? Lógico que não. O lazer de São Paulo é muito ruim. Eu voltei da Argentina, comecei a morar no Morumbi. Porra! Extremamente arborizado, parques por toda esquina, lazer acessível. Entende? Entende o que eu quero dizer? Isso faz com que a gente precise ser ambicioso, porque a gente quer acessar aquilo ali. Cara, eu vim aqui num restaurante tomar um café e nadar numa piscina. Precisa ser tão inacessível assim? Eu preciso ser tão ambicioso assim? E aí, quando você tá fora do Brasil, você começa a perceber que você não precisa ser tão ambicioso. Você não precisa ter tanto para conseguir o mínimo. E você consegue viver mais. Porque ao invés de ter que trabalhar 12, 16 horas por dia para conseguir fazer uma viagem por ano, eu consigo trabalhar 4, 5 horas por dia e viajar todo mês. Ao invés de eu pegar quem é de família pobre, classe média baixa, vai se identificar que quando era criança o McDonald's era um momento especial. Nossa, vamos no McDonald's. Hoje você passou na prova, vou te levar no Mac. Ou vou te levar no cinema. Uau! Cara, fora do Brasil isso é comum. Isso é da classe média baixa. Isso a gente tá falando de experiência, tá? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de MacBook. Nunca tive um MacBook na vida. Pra mim era coisa de rico. Nossa, isso aqui é coisa de computador de rico. iPhone, coisa de rico. Bom, tô morando na Tailândia tem 2 meses. Eu já comprei um MacBook. Minha noiva já tem um MacBook. A gente já trocou de celular iPhone aqui. Porque é acessível. O MacBook que eu paguei 5 mil, no Brasil é 18. É coisa de rico. Então, eu percebi que, como no Brasil tem uma diferença tão grande entre coisa de rico e coisa de pobre, ninguém quer estar do lado pobre da balança. Então a gente precisa ser ambicioso para chegar no lado rico, para que a gente tenha acesso a coisas de rico. Que fora do Brasil são só coisas. Não é nem de rico nem de pobre, são só coisas. Eu chego com o meu MacBook, é normal. No Brasil, se eu chego com o MacBook, uau, nossa, o MacBook, caramba, que legal. Nossa, coisa de rico. Eu postei agora nos meus stories uma foto daqui, e aí os amigos comentaram: nossa, tá chique, hein? 15 reais o café, 22 reais a comida. Chique não, porque não é coisa de rico, aqui é só coisa. Não tem experiência de pobre de rico, aqui é só experiência, entendeu? Então eu consigo me dar o luxo de ser menos ambicioso. Dá pra eu viver no estilo de vida que eu quero, trabalhando pouco, vivendo muito e sendo feliz, sendo dono do meu tempo. Agora no Brasil, você tem que sacrificar muito do seu tempo pra conseguir o mínimo. Mas é isso, família. E se você gostou, deixa seu like aí, considere se inscrever no canal. Mas mais do que se inscrever, não precisa nem se inscrever, nem curtir. Mas eu quero trocar ideia com você que chegou até aqui. Deixa aí nos comentários de qual cidade você é no Brasil e qual tipo de experiência você conseguiria com 40 reais. E seja sincero, porque eventualmente o Brasil é tão grande que com 40 reais fora de São Paulo você consegue viver uma experiência melhor do que a que eu tô vivendo e eu tô numa outra realidade paralela, nada a ver. Vamos trocar essa ideia? Deixa aí nos comentários. E é isso. Vamos junto, família.